Vamos começar agora mais uma live da Jornada de Sabedoria Sistêmica. E hoje o nosso papo é show. O nosso papo hoje é sobre sabedoria sistêmica e os animais. Por que os animais assumem papéis sistêmicos na nossa família? E às vezes eles até adoecem por isso, por nós, pelo nosso sistema familiar. Como é que será que isso acontece, hein? Vamos dar uma olhadinha nisso com o Maurício Grilo, ele que é veterinário e constelador. Vamos lá, gente, já está entrando um monte de gente aqui, ó, que bacana. Então vamos convidar aí o Maurício para entrar. Boa noite, Renato, Maurício. A Silvana tá aí também, grande Silvana. Estrela da noite, que é o Maurício, para entrar aí na live, para estar falando para a gente um pouco sobre os animais e o papel sistêmico deles nas nossas vidas. Então vamos lá, a Ângela entrou, a Vivian, o pessoal lá de Santa Catarina, Marcele também entrou. Ai, que bom, Marcele, que você conseguiu estar aqui com a gente. A Márcia tá aí, a Kátia. Gente, que delícia! Que bacana! O Rui também tá aí, meu marido. Que Olá, Maurício! Seja muito bem-vindo! Aí vamos aguardando aí as bolinhas da internet. Sabe que hoje é sábado, né, pessoal? Agora sim, agora sim. Aí, vou ajeitar o cabelo um pouquinho. Tá. Ajeita, vamos passar perfume também. Isso. Tem que sair perfumado na foto. É isso mesmo. Bom te ver, Maurício. Bom te ver também. Obrigado pelo convite, Jana. Prazer estar aqui. Imagina. Quando eu lembrei de constelação com animais, eu falei, vamos falar com o Maurício. Que bom. Que Até bom. mesmo porque essa sabedoria sistêmica, ela vai um pouquinho além do que é o movimento da constelação em si, mas principalmente quais são as sabedorias, os saberes que a gente pode compartilhar e que a gente pode trazer para o consciente, que podem ajudar a gente nesse relacionamento com os nossos animais de estimação, seja ele um gato, um cachorro, nosso cavalo, né? Enfim, tem aí várias facetas que a gente pode estar conversando aí hoje. E eu queria aproveitar, queria que você se apresentasse, Maurício, falasse um pouquinho do teu trabalho, o trabalho que você faz, e para a gente conseguir dar aí uma situada no pessoal que ainda não te conhece. Ok, então meu nome é Maurício, Grilo Bittencourt da Mota, como reza, né, o pensamento sistêmico, a constelação, a gente trazer todo o nome completo. Sim. Eu tenho como formação primeira a medicina veterinária, então já há 11 anos trabalhando como médico veterinário em reabilitação de animais, com técnicas manuais, quiropraxia, homeopatia, frequenciais. E a constelação acabou chegando como um encaixe dentro de uma necessidade que era exatamente de explicar essas relações de adoecimento dos animais, né, dentro do sistema familiar, né, mesmo que na época eu não soubesse nem o que era isso. Então, Sim. já há algum tempo dentro das constelações isso fica muito mais claro e a constelação encaixa perfeitamente o pensamento sistêmico, não só como uma ferramenta terapêutica, mas como um caminho de consciência, né? Como dizia Sim. o Bert Hellinger, é bem isso, né? Quando a gente se propõe a aprofundar um pouco mais, quando as pessoas têm um pouco mais de interesse a esse respeito, a vida muda. Aí é como a gente costuma dizer, um caminho sem volta, né? É verdade, é um caminho de ampliação de consciência, né? E a consciência, uma vez ampliada, ela não volta mais. Ela realmente só tem o caminho de ida. Mas maravilha! Pessoal, se está fazendo sentido essa live para vocês, deixa eu só sugerir para vocês,
clica ali no aviãozinho, que é aquele triângulozinho, e convida a família para vir assistir, convida aquela pessoa que gosta de bicho e que talvez esteja precisando de uma ajuda nessa hora, para entender melhor como é que os animais atuam dentro do sistema familiar das pessoas. Tá bem? Vamos lá, Maurício. Pode seguir. Como é que tem sido essa tua experiência aí com as constelações e os atendimentos veterinários? Olha, sempre que é possível, sempre que há uma abertura por parte do tutor, a constelação vem e ela abarca muitas questões dentro do não só dos padrões de adoecimento, em questões crônicas dos animais, questões de comportamento desses animais, né, que muitas vezes a gente busca dentro da medicina veterinária uma explicação e aquilo não tem muita lógica. Sim. Então isso, as constelações, o pensamento sistêmico trazem muitos entendimentos, né? Mas além dos entendimentos trazem exatamente uma ampliação desse lugar, como é que eu vou colocar em palavras isso? Mas exatamente desse lugar onde é difícil de definir, mas é quando a gente consegue sentir através do corpo, numa compreensão mais profunda, qual o nosso lugar, né, aí dentro do sistema familiar, e principalmente os deslocamentos que esses animais acabam fazendo para sinalizarem questões para a gente. Então, Sim. eu faço, né, até em função da quarentena, faço muitas constelações online, e hoje pela manhã tive um atendimento que isso ficou claríssimo, né? Então, o motivo era um cachorro, né? Eram questões do cachorro, e a dona percebeu todas as questões nela e no seu sistema, e no meio do processo ela lembra assim, eu acho que eu não falei da minha gata. E ela estava exatamente percebendo um campo naquele momento, eu estava usando âncoras de solo, e ela estava percebendo um campo ali, que era exatamente o que a gata, que já não estava mais no contexto, trazia para ela como informação. Olha só, uma informação que a gata tentou trazer, não foi vista, mas a informação ainda estava tentando vir à tona, né? Exato, a informação ainda estava atuante ali, porque a tutora percebeu nela tudo isso, né, que o cachorro trazia, que a gata já trouxe em outra época, e aí o processo desenrolou de uma forma muito fluida, né, no tempo dela, nas escolhas que ela pode fazer a partir de agora, mas realmente um descortinar, assim, é um abrir as cortinas, né, e a pessoa consegue olhar através disso e uau. Então tudo isso aqui que eu estou vendo no meu parceiro de caminhada, aqui no meu cachorro, gato e os cavalos também, né, que é a sua especialidade, né, Jana? Eu também atendo alguns cavalos com reabilitação e às vezes a constelação entra, às vezes o tutor tem uma abertura e também é muito legal. Aí a gente consegue explicar por que esse animal veio para mim, por que eu comprei, por que eu adotei, tudo encaixa. E também tem as dinâmicas, né, Maurício, das pessoas que salvam e resgatam muitos animais, né? Eu acho que você tem um pouquinho de experiência com isso. É lógico que, por exemplo, esses dias eu estava andando na rua, quase passei em cima de 4 gatinhos, lá fui eu, né? Recolhe, doa, ok, mas tem algumas dinâmicas que eu percebo nas pessoas. Normalmente, essas pessoas se afastam dos humanos para recolher animais. Qual que é a tua prática? O que você tem visto nesse sentido? Normalmente, nesses casos, o que mais costuma aparecer são muitas exclusões, né? Ou questões bem importantes do sistema, muitas vezes relacionados a muitos mortos, envolvendo o sistema familiar, questões de guerras, enfim.
mas envolvendo grupos de excluídos, normalmente, e onde a pessoa se coloca a serviço do sistema, também se excluindo, muitas vezes, do convívio social e se dedicando, né, quase que exclusivamente, se não exclusivamente, àquela atividade, né, de acolhedor de animais, enfim. Muitas vezes a pessoa acaba não conseguindo gerir a própria vida nas suas questões básicas do dia a dia. É claro que isso não é uma generalização, né? É só respondendo a tua pergunta, mas é o que normalmente eu observo. Sim. A gente, justamente o nosso tema, né, da live é trazer para a consciência das pessoas o que normalmente acontece. É claro que para a gente saber exatamente o que acontece dentro de uma dinâmica, é preciso constelar mesmo, tá? Não, existem alguns padrões, mas para mim, José, olha, na tua vida está acontecendo isso só se eu abrisse o campo. Tá, gente? Então, que fique bem claro aqui que, assim, a gente vai conversar aqui e vai dar alguns exemplos que a gente já viu, que já aconteceu com a gente. Mas não é regra, não é receita de bolo. Nas constelações não tem regra, não tem receita de bolo. Mas, se as pessoas puderem, talvez, olhar para isso, por que eu recolho tantos animais? Por que eu me afasto das pessoas? Será que isso está sendo saudável para mim? Será que isso está me gerando mais sofrimento ou mais vida? Eu acho que vale a pena essa reflexão, porque eu conheço muitas pessoas que atuam com abrigos, com causa animal, mas que isso é muito sofrido. E será que não tem um outro caminho? Será que não tem algo por trás que precise ser visto? Eu acho que vale a pena a reflexão, né? E aí aqui a gente não entra em julgamento de certo e errado, de deve ou não deve. Não é essa a nossa linha, digamos assim, né, Maurício? As constelações, elas não entram em julgamentos. O que a gente procura fazer é entrar em conexão com a força de vida. Então, dentro deste padrão de comportamento, o que a vida quer me dizer? Então, o que a vida quer me dizer com isso? Eu já escutei, por exemplo, uma história de uma senhora que ela resgatava alguns cães e ela dizia, nossa, meus cachorros todos morrem de problema de coração. Eu falei, é verdade? Que coisa, como é que é a família da senhora? Ah, meu irmão tem problema de coração, minha mãe morreu de coração, meu pai morreu de coração, tio de coração, eu não tenho nada. Mas né? pode olhar para isso, né? Uma grande oportunidade. Então, né? Os cachorros talvez estejam sinalizando para ela que talvez ela possa olhar para isso e se livrar desse sofrimento que é perder os cães também pelos mesmos sintomas da família, né? Porque ela amava muito os cães, então perder esses cães trazia um sofrimento muito grande para ela. Então, quem sabe, se ela olhasse para isso com uma amorosidade diferente, através das constelações, ou talvez outros caminhos também, para que esse padrão pudesse se encerrar, né? Que ele não está no tempo e no lugar certo. Você tem algum exemplo, alguma experiência que você queira comentar, Maurício? Eu queria aproveitar essa tua colocação, Jana, porque assim eu tenho recebido vídeos do YouTube, o pessoal manda, né, sobre constelação, sobre opiniões, e eu gosto de colocar dessa forma, né, que as constelações elas falam daquele instante, daquele sistema. Então, claro, a gente sabe que existe a filosofia, tem muitos livros escritos, tem muita coisa boa, muitas pessoas contribuindo,
com as Uhum. constelações, né, a partir do Bert e depois tantos outros, mas é como tu disseste, é necessário a gente levar as questões para dentro e não usar isso como uma fonte de julgamento e de ir além do julgamento, né? No Uhum. sentido de eu vou colocar a minha opinião e vou forçar a pessoa a engolir a minha opinião. Isso é o que a gente já vem fazendo há muito tempo, há muitos séculos, ou milênios. E isso gerou Sim. o que a gente tem hoje aí, né? Ou seja, a gente olha para a vida, para a nossa vida em primeiro lugar e percebe quantas coisas temos para olhar, para posicionar, né? O Bert trazia também a ordem precede tudo, né? Então Sim. aquilo que está em desordem é problema. Então isso eu queria pontuar, porque a Uhum. tendência é que as pessoas façam perguntas, minha situação é essa, o que é isso? Não existe Sim. diagnóstico aqui, Uhum. né? O, Então, o que existe, né, Maurício, é uma questão assim, quanto mais a gente conhece, tá, das leis sistêmicas ou das forças da vida, mais a gente cria uma consciência que pode identificar algumas hipóteses, tá? isso. Agora, eu já recebi também vídeos, olha só como, esse movimento sistêmico nesse vídeo. Eu falo, olha, gente, eu vejo cavalos pastando. Se eu não tô lá naquele momento, se eu Uhum. não tô no campo, é desrespeitoso da minha parte colocar uma opinião, porque opinião é mero julgamento. Isso, E julgamento parte da minha mente, não parte do campo. isso. Então, quando eu estou numa constelação, eu estou fazendo uma leitura do campo. Eu não estou fazendo uma leitura através da minha mente e julgamento no sentido do que eu conheço. Porque muitas vezes o que aparece no campo eu não conheço, porque eu não conheço aquela família, eu não conheço aquele sistema. É, é bem isso, bem isso. Tem uma Né? perguntinha aqui da Cláudia. Quando as pessoas falam em constelar animais, o campo a ser aberto é o do tutor? Você responde, Maurício? Eu posso responder e se eu disser alguma bobagem, você me corrige ou complementa. Imagina! Pode ser? Vai lá. Pode. É assim, eu não vejo como algo aplicável abrir campos. Uhum. Nós não abrimos campos e não fechamos campos. Os campos Uhum. simplesmente estão. Hum? A Então, gente olha para eles. exato. Né? Então a gente se coloca, o facilitador tem um treinamento para se colocar numa condição mental, uma condição de espaço, de vazio, para que ele possa perceber, para que ele possa receber Uhum. informações. Ele não vai num arquivo e escolho esta pasta. Não é assim. Né? Porque o pessoal às vezes Não é pergunta, tão organizado assim. não é um HD que é já, eu vou investigar isso aqui da pessoa. Então, às vezes, tem até algumas pessoas que têm receio, nossa, vai ler a minha vida. Não é assim. Uhum. Né? E tem gente que me pergunta, é a mesma coisa que registros akáshicos, né? Leitura de vidas passadas? Uhum. Não, não é. Não é. Uhum. A gente não tem uma. O facilitador ele não tem uma intenção. Eu não tenho intenção nem de que a pessoa se cure ou fique bem. Eu simplesmente Uhum. estou ali fazendo parte daquele processo. E esse processo também tem a ver comigo. Então, essa questão é legal, a pergunta. Obrigado para quem perguntou. É Camila o nome dela? A Cláudia. E Cláudia. depois ela ainda complementou. Como vocês abordam o tutor para convencê-los, entre aspas, a olhar para o sistema? Ok. Então, só complementando a questão dos campos, Uhum. é isso. Os campos não são abertos nem fechados. Eles estão aí Uhum. e simplesmente a gente está a serviço de algo maior. Todos estamos, né? E nós, facilitadores, estamos a serviço das constelações, enfim, dos movimentos sistêmicos. E a outra pergunta é?
A outra pergunta é referente a como vocês abordam o tutor para convencê-los, entre aspas, a olhar para o sistema. Então, a gente não convence, não induz e não quer que ele olhe para o sistema. Não, não, não. Sim. Né? O Bert deixava isso muito claro. Quando o facilitador quer algo, ele já está influenciando o resultado e não é o objetivo, né? É aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Ou seja, eu abro um espaço aqui para que alguma informação essencial a esta pessoa, a esse sistema ligado a mim e a este momento. E essa informação, 5 minutos depois, pode ser outra informação. Por isso que não... Sim. Eu não enxergo como as constelações podem ser, por exemplo, cientificamente comprovadas. Porque como que eu vou repetir o que não é repetível? Porque é o princípio da comprovação científica, tem que ser dentro de uma metodologia, e qualquer pessoa no mundo pode repetir aquele processo. Não cabe isso na constelação. Se nós fizermos, né, Jana, eu e você, uma constelação, 5 minutos depois, vamos fazer de novo aquela constelação, vai sair outra coisa. E assim... É como, eu costumo dizer que é como a água do rio. Ela já passou. Isso. Você pode colocar o barquinho de novo, mas é outra água. Porque Perfeito. aquela água que você tinha colocado o barquinho a primeira vez, já passou. Então, não é estático, não dá para acessar o campo 2 vezes a mesma coisa. Exato. Porque não existe a mesma coisa, já passou 5 segundos. E no momento que a pessoa toma consciência de algo, tudo muda, tudo. Toda a configuração da sua vida interior e, por consequência, tudo ao seu exterior. Então, todo o seu sistema mudou a partir daquela tomada de consciência. Então, assim, ó, muitas vezes não, algumas vezes as pessoas procuram um facilitador para um processo de constelação e mesmo que conscientemente elas queiram, elas não estão preparadas para aquilo. Acontece algumas vezes. Sim. Então, não cabe ao facilitador dizer, olha, olhe para o seu sistema. Não, isso cabe a cada um, e tem pessoas que talvez nunca façam uma constelação na vida porque não é para elas, né? Eu acho que para tudo tem um tempo e um espaço e assim, tá tudo certo, né? Se hoje eu não me sinto preparada para olhar, eu não preciso olhar, né? Como já aconteceu comigo de dentro de uma constelação com cavalos, por exemplo, o cavalo atuar nas costas da pessoa. Ou seja, a consciência dela não dava conta daquela informação, Sim. mas eles fizeram a um nível de alma. Então, tá tudo certo. A grande vantagem, verdade. Eles não têm essa intenção que às vezes um facilitador pode ter, não é o ideal, mas às vezes pode acontecer, né? Então eles são muito mais fidedignos nesse sentido. Eu tenho 2 perguntinhas aqui. Como funciona a constelação para animais? Pode nos dar um exemplo? Da Pan Souza Silva. Você pode responder? Posso. A constelação com animais funciona como tem que funcionar. Gostou da resposta? Amei. Mas vamos tentar ser mais didáticos, vamos lá. Na verdade, assim, ó, primeiro que a gente tem possibilidades de representação dentro da constelação, né? A Jana trabalha com grupos de cavalos, né? E pessoas, né? Então, eu tô me metendo na tua... Bora lá. Tá. Tem problema. Então, os representantes ali são os cavalos e algumas vezes as pessoas também, né? No caso do atendimento individual, por exemplo, nós não temos representantes. Então, pode ser que os animais entrem, né? Aí no caso de cães e gatos, pode ser que os animais entrem no que a gente configura como campo, a gente chama de campo, eles entrem e tenham alguma forma de representação. Pode ser que os animais não queiram participar e isso é bastante comum. Quando se chega num ponto importante da constelação, o animal pode se retirar porque
né, como se dissesse, ok, chegou no lugar certo, agora até logo que eu vou dormir no cantinho. Já sinalizei o que eu precisava, agora eu vou fazer outra coisa. Exatamente, cumpri meu papel, até logo. Aham. Né? Ou eles Para eles é podem, mais fácil. sim, sim, muito. Ou eles podem dormir, né? Às vezes tem animais agitados, já fiz constelação, que a pessoa disse, olha, a minha gatinha está ali no sofá, mas ela não vai ficar porque ela não para. E ela dormiu toda a constelação. Também é um sinal de, nossa, posso soltar porque ela está dando conta ali do que ela pode olhar. Então, Sim. não existe uma regra. Então, o animal pode fazer parte ou não, e a gente usa conforme a situação e conforme o que a gente sente, formas de representação. Pode ser as âncoras de solo, pode usar papéis, né? Pode ser almofada, pode ser uma cadeira, pode ser os bonecos. Chinelo. Exato. Então, ou ainda, se a pessoa se permite, ela pode sentir tudo no corpo sentadinha. Vai mudando né, de campo de percepção e ela vai sentindo tudo no corpo dela e vem as falas e ela coloca as falas sistêmicas. Então, depende muito de cada caso. Né? Eu sempre deixo livre, né, nunca tento engessar. Que às vezes o pessoal diz, eu quero constelação com bonecos. Ok, mas às vezes não é aquilo para a pessoa, não é o melhor para ela. Vamos deixar em aberto para ver o que surge. Né? Temos os bonecos, Sim. temos as âncoras, tudo aqui. Então já tive surpresas. Esse ponto da expectativa do cliente também é algo um pouco delicado, né, da gente trabalhar, porque dentro de uma constelação eu não posso trabalhar com a expectativa de ninguém. Eu preciso focar naquilo que é melhor para aquele sistema. Isso. E às vezes a expectativa do cliente não é aquela. Então o meu comprometimento ele precisa estar voltado para a vida, para a força de vida daquele sistema. E que nem sempre tem a ver com a expectativa do cliente. Exatamente. E muitas vezes, para não dizer sempre, a expectativa traz um pesar, né? Traz um peso para o processo. Sim, porque muitas vezes o que está vindo ali é algo do inconsciente. Então, como é que meu consciente dá conta, né, a minha expectativa de algo que está no inconsciente? Não dá. Normalmente não é informação que converge, né? Tenho mais uma perguntinha aqui. A mudança de comportamento dos cachorros no dia a dia pode significar algo que eu tenho que olhar no meu sistema ou apenas doenças? Olha, dificilmente... Eu diria sim e não. Sim. Vai lá, Maurício. É isso. Dificilmente alguma coisa dos nossos animais não representam algo que pode ser olhado. Porque o simples fato de eu ter o convívio com o animal, aquilo já significa algo dentro do meu sistema. Né? E aí, ao longo do tempo, como essas mudanças de comportamento, ou os sintomas, alguns sintomas. Por exemplo, eu tenho uma aqui em casa que ela tem eu ainda vou tirar uma foto dela, porque ela senta de um jeito, ela senta como se fosse uma bolinha, assim, no meio da casa, no meio do nada, e ela fica ali assim. O que ela está... Né, o que ela está representando, né? Não é porque eu sou facilitador que eu dou conta de tudo. Então, principalmente das nossas coisas, né, Maurício? Que daí entra a nossa mente confundindo tudo. Sim. Eu costumo dizer, né? Eu já dizia como veterinário, como constelador, mais ainda, que quando a situação é nossa, a gente vira engenheiro civil, né? Não vai dar conta. Chama alguém, chama um facilitador. É que a gente está emocionalmente envolvido na questão. Isso. E aí complica tudo. É como um veterinário atender o seu cachorro. Né? Você fica com dó, você fica... É complicado. Assim como o médico atender parente. Tem uma ligação emocional que muitas vezes atrapalha a questão da racionalidade, ou no caso das constelações, a questão do centramento.
Exatamente, bem isso. Vamos lá para mais perguntas. A Taz Tetner, ela quer saber, mas vocês estão falando de constelações com animais como representantes ou constelações de questões dos animais? Tá, a gente embolou as duas coisas, a gente já está falando de tudo. O foco dessa live é realmente falar de constelações feitas para os animais, tá? Então, por exemplo, o meu cachorrinho adoeceu, e aí eu ligo para o Maurício, ó, Maurício, o meu cachorrinho tá com um sintoma X, e eu queria constelar esse sintoma do meu cachorro, tá? Então, isso pode ser comportamento, isso pode ser um sintoma, isso pode ser... Na verdade, assim, nem sempre a gente precisa de constelação, tá? Às vezes uma tomada de consciência, que é a nossa proposta aqui hoje, já facilita, já libera. O cachorro não precisa mais mostrar aquilo, o cavalo não precisa mais mostrar aquilo, né? Então, vamos imaginar assim, eu estou num momento de muita tensão, muito estresse, e aí o meu cachorrinho começa a adoecer, começa a dar diarreia, começa isso, começa aquilo. E eu paro para acudir o meu cachorro. E aí ele melhora, porque eu parei. E aí eu volto para o estresse, o meu cachorro volta a apresentar sintoma. Isso. Será que isso é do cachorro ou isso é meu? Ou as duas coisas junto? Eu acho que a gente precisa sim ter um olhar da medicina veterinária, tá? Mas a gente também pode ampliar a nossa consciência e olhar para o que disso é meu. O que disso é minha responsabilidade. Isso. É legal colocar, Jana, é legal colocar isso porque a gente não está falando aqui de um tratamento veterinário. Constelação não é uma especialidade veterinária, então Sim. são coisas separadas, né? Inclusive o Conselho de Veterinária, eu já fiz consulta a eles, não pode misturar as coisas, até porque na prática médica eu primeiro identifico os sintomas e consigo colocar um rótulo que é alguma enfermidade. Em cima Sim. daquilo tem tratamentos e prognóstico. Nada a ver com a constelação. Sim. Bacana. Bacana esse esclarecimento, né? Para a gente não ficar misturando coisa que não mistura. Isso. Então vamos lá. A Márcia Guedes, onde ocorre cidade a constelação que tu faz com cavalos, Jana? Beijo, tô amando essa live, ô Márcia. Eu moro em Sorocaba, mas eu atendo em várias regiões do Brasil, tá? Inclusive já fui para Porto Alegre lá com o Maurício, foi onde eu conheci ele no ano passado. Mas depois me manda um direct que daí eu te informo certinho para onde eu tô indo, tá bem? Vamos lá. A Marcele colocou aqui, inclusive, expectativa de solução, que nem sempre acontece, verdade. Aline Martins, vocês falam de sistema como um grupo de energia familiar, podendo estar os animais da família junto. Exatamente, Aline. Esse sistema familiar, ele é composto normalmente só por humanos. Mas como a nossa relação com os animais ela está tão próxima, os animais, quando o sistema familiar humano tem uma desordem, às vezes, não sempre, e não é regra, às vezes esses animais, eles assumem questões, eles assumem sintomas, eles assumem comportamentos para sinalizar que algo no sistema humano, familiar, não vai bem. Algo precisa ser visto. Então, eles atuam como sinalizadores, tá? Você quer complementar, Maurício, essa pergunta dela? Não, tá perfeito. Então, bacana. A Pan Souza, então a questão não é do animal, é sempre nossa. O reflexo é apenas neles para olharmos para nós. É isso? É isso sim, Pan, porque os animais, na minha visão, e aí você pode passar um pouquinho da tua visão também, Maurício, os animais eles estão muito mais conectados com a fonte da vida e com a natureza, com o natural, tá?
Normalmente, e as questões que eu tenho trabalhado são questões relacionadas ao que eles absorvem da família humana, digamos assim. Isso. Mas existem também, tá, essas regrinhas da vida, essas leis do amor que cita Bert Hellinger nas constelações, também dentro dos animais como da família deles, digamos assim, né? Então, é muito importante, por exemplo, a gente respeitar o lugar do animal dentro da nossa família. E aí eu digo, respeitar que ele é um animal diferente de nós. Nós somos animal humano, eles são animais, cachorro, gato, cavalo, e eles têm necessidades diferentes. Então, a partir do momento que eu adoto, compro, enfim, ganho um cachorrinho, e eu trato esse cachorro como humano, tá? Você não está respeitando a natureza dele. Ele não é humano. Ele não é o filho que você nunca teve. Ele não é o filho que você perdeu. Eles acabam assumindo esses papéis, mas isso não tem força de vida. Isso caminha para a morte. Então, a gente precisa ter esta consciência de que um cachorro é um cachorro e ele não gosta de perfume. Ele não gosta de pintar as unhas. Ele muitas vezes, e não é regra, ele muitas vezes não gosta de roupinha. Ele não tá nem aí para aquela cama que você comprou carérrima lá no pet shop. Ele quer dormir lá no meio da serragem dos cavalos, sabe? Então, é preciso respeitar essa natureza deles. Como é que você vê isso, Maurício? Eu vejo como faço minhas as suas palavras, ou suas minhas. Bacana, É bacana. isso, porque quanto a gente, isso mesmo dentro da veterinária, a gente consegue perceber que quanto mais distante do que é natural para o animal, maior a probabilidade de doenças. Uhum. Né? Então, esse respeitar a sua origem, as suas necessidades é fundamental, né? Exatamente para estar ligado à vida. Sim. Digamos assim, Deus fez desse jeito e aí eu, que sou um humaninho lá, eu vou querer dizer que é diferente? Pois é. Sabe? A gente é Será que eu muito tenho pequeno. todo esse poder? A gente é muito pequeno para isso. E aí, nas constelações, a gente sempre fala, por exemplo, nas constelações dentro das relações humanas, existe uma questão sobre as adoções, e que Bert Hellinger sempre foi muito firme, no sentido de que quando você adota uma criança, a prioridade deve ser a criança. E não aquele vazio que eu sinto, então eu vou adotar uma criança para preencher esse vazio meu. Porque aí a prioridade não é a criança. Então, eu trago isso também para a questão dos animais. Então, assim, eu estou adotando, recolhendo 200 cachorros da rua. Isso está fazendo bem para os cachorros, porque eu estou amontoando eles lá no meu quintal de qualquer jeito, estão tudo meio largado de qualquer jeito. Ou isso é uma carência minha? É preciso olhar para isso, né? A partir de quando isso se torna só bom para mim e não é bom para eles? Ou talvez até a partir de quando isso se torna só bom para eles e não se torna bom para mim? Isso não é estar no lugar, né? Um relacionamento ele é feito de benefício para os dois. Então, às vezes eu preciso abrir um pouquinho mão de alguma coisa pelo meu cachorro, mas às vezes o meu cachorro também precisa abrir mão de alguma coisa por mim, né? Então, assim, a gente precisa equilibrar isso aí. Não é nem 8 e nem 80. Eu acho que o relacionamento saudável é um relacionamento onde
a gente consegue que os dois estejam bem dentro da relação. Tens alguma complementar? Então vamos lá. A Daisy lá de Joinville, que ela já fez curso de horsemanship aí com meu marido, lá com a gente. Ela colocou, como adestradora comportamental, afirmo que a maioria dos problemas dos meus clientes animais estão ligados aos problemas dos seus humanos. Aí, ó, mais uma falando, né, sobre essas questões. Então a Pan colocou aqui, gostaria de saber sobre o sintoma de hipoglicemia pelo olhar sistêmico. Você tem alguma experiência com hipoglicemia? Eu não entendi, Pan, se é do cachorro, né, do pet ou seu. Se você puder colocar aqui pra gente, a gente volta nessa pergunta. Você tem alguma experiência sobre isso, Maurício? Eu posso dizer o que eu sinto agora a respeito disso, que não quer dizer que seja o caso específico que ela traz. Mas eu sinto uma ligação importante com falta de alegria. Sim. Né? E com uma conexão com a morte, com a conexão com alguém falecido. Né? Pode ser conexão com alguma exclusão, algum aborto. São possibilidades, né? A gente não pode, né? A gente estava falando, não tem como dar um diagnóstico, então... Mas normalmente tem a ver com a doçura da vida, né? Tá faltando doçura na minha vida, tá faltando carinho, tá faltando amor. Então, talvez olhar para algo nesse sentido, nessa direção. E é sempre quando se fala em alegria, né? De viver, que tem a ver com a circulação sanguínea, tem a ver com esse equilíbrio de açúcar no sangue, com o baço pâncreas. A gente sempre fala de um olhar para si. Né? E aí há uma possibilidade de algum indivíduo se colocar numa condição de vítima. Ou seja, eu tenho traumas, eu tenho questões... Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, fulano faz isso, no trabalho fazem aquilo, e eu sou o coitado. Isso é muito legal de falar a respeito disso, porque a gente sabe, né, o Bert falava, isso é muito falado, que a vítima procura aliados e não soluções. Então, quando nós, e todos nós fizemos e fazemos isso, de nos colocarmos por uma condição de inconsciência mesmo, nos colocamos numa posição de coitados, de vítimas. Né? Não existem vítimas, existem responsáveis. Então, quando nós estamos no lugar de vítima, nada é possível. Nada nos move, a gente não consegue sair desse lugar. Diga, Jane. Exato. Exatamente aquilo que pode gerar um movimento é uma posição interna, uma decisão interna. Isso. Então, enquanto eu estou buscando um culpado fora para aquilo que está acontecendo na minha vida, eu não tenho solução. Porque está fora. Agora, quando eu digo, ok, a minha decisão de fazer tal coisa gerou que eu chegasse nesse ponto hoje, beleza, vou decidir diferente. Aí eu tenho opção. Aí eu tenho como agir. Porque se aquele problema ele foi causado por mim, de certa forma, é claro que tem situações que a gente não escolhe e não quer passar, mas elas acontecem por uma série de circunstâncias. Mas quando eu assumo a minha parte da responsabilidade, eu consigo assumir que eu também tenho parte na solução. E aí eu consigo gerar um movimento para sair desse problema. Isso. Vamos ver aqui, eu me perdi um pouquinho nas perguntas aqui. A Marcele colocou aqui que, nossa, você acabou de falar algo que me tocou. Perdi um bebê e depois disso minha cachorra passou a ter sintomas, cistite. É isso mesmo, Marcele. Aquilo às vezes que a gente não consegue dar conta, às vezes eles sinalizam pra gente. E normalmente
cistites, né, tem uma ligação importante com a linhagem materna, né? Uhum. Isso é, É o reprodutivo feminino, né? Então tem muito a ver com a linhagem materna. A questão da cistite, se ela evolui para os rins, tem a ver com medo. Então, qual é o medo que eu estou passando? Tem uma série de coisinhas aí que a gente pode colocar que normalmente acontece, não que seja exatamente o que aconteceu com você. Lembrando que não tem regrinha, não tem receita de bolo. Tem o que às vezes e o que geralmente acontece. Então a Ana, lá de Campo Alegre, colocou aqui. Aqui no inverno eu colocava roupa nos cachorros, até o dia que eles rasgaram tudo numa noite e acordaram domingo na geada. Ali eu vi que estava simplesmente indo contra a natureza. Eu conheço, ela tem um monte de Border Collie, misturinha de Border Collie. Então, sim, e isso é algo que as pessoas às vezes não têm esse saber, que o cachorro ele cria o pelo que ele precisa, né? O cachorro, o cavalo, ele cria o casaco dele para o clima que está. Só quando a gente interfere, quando a gente põe roupinha, quando a gente põe capa, aí a gente precisa assumir a responsabilidade e colocar sempre, né? Senão, porque daí ele não criou aquele pelo necessário para proteção. claro, claro tem uma diferença de indivíduos, né? Às vezes a gente vai encontrar Sim. algum cachorro que sente muito frio, por exemplo, e ele não Uhum. tolera bem dormir na rua. E tem Sim. na rua que eu digo, né, sem abrigo, sem um teto, né? Não Uhum. necessariamente que tenha que estar dentro de casa. É uma questão bem individual. Eu fiquei super chateada com o meu cachorro, que eu passei um trabalhão, fiz uma casinha para ele muito confortável, com colchãozinho e tudo. E ele ia lá dormir no sereno, lá no meio do mato. E Bem, tá tá tudo bem melhor certo. esse mato. Aí eu catei aquela caminha e dei embora. Eu falei, tá bom, então para você, se você gosta de outra coisa, tá tudo certo. Então é assim mesmo, viu? Lembra da questão das expectativas, né, gente? A expectativa era minha, não era a necessidade dele. Isso. Mas eu também não amarro ele para que ele fique lá, né? Eu deixo ele escolher. Então vamos lá, Marcela colocou aqui. Sei que não há regras nas constelações, mas Dr. Maurício tem alguma experiência com cistite? Aí a gente já comentou um pouquinho, né? Ele colocou aqui, minha Lola, ela colocou, a minha Lola apresentou cistite crônica logo após o aborto do meu bebê. A gente já falou um pouquinho. É que eu dou uma paradinha para conseguir ler aqui as perguntas, né, gente? Então, a Van Furtado Pacheco, ela está colocando aqui, no caso de melasma, qual é o olhar sistêmico? Você tem experiência com isso? Não faço ideia. Não? Eu adoro Ok. dizer que não Eu sei. também não. É tão confortável dizer não sei. Não sei. Não, porque na Não, verdade a eu gente a gente não. está trazendo algumas experiências, né? Uhum. Mas assim, ó, mesmo vamos trazer a questão da cistite que nós comentamos, né? A gente deu uma receitinha de bolo. Sim. Normalmente tem a ver com linhagem materna. Mas pode Uhum. ser que na linhagem materna desvie para alguém da linhagem masculina e a coisa já embola. Pode ser que seja o feminino da linhagem paterna. Exato, exato. Então, gente, Uhum. não se fixem nessas receitinhas. Isso é Sim. muita simplificação para algo que é extremamente estratificado, né? Uhum. Estratificado e tudo junto. Então, é como a Jana Tudo junto e falou antes, misturado. tudo junto e misturado. A Jana falou antes, a nossa consciência não dá conta, não tem como colocar isso numa equação matemática, agora tá, fórmula de Bhaskara. Não, não. É muito complexo. Então a gente precisa realmente de uma outra forma de receber a informação, que é isso Uhum. que a constelação proporciona. Perfeito. A Luana perguntou aqui: vocês acham possível os proprietários dos cavalos sentirem dores que os cavalos sentem? O que você acha, Olha, Maurício? eu acho que tudo é possível. Uhum. Tudo é possível, porque tem pessoas muito sensíveis.
né, conheço algumas pessoas de bastante sensibilidade. Agora, tem uma questão aí, tem um ponto nevrálgico, que é assim, ó, para os animais não tem sofrimento. Eles sentem dor, eles têm, né, toda a questão anatômica, neurológica, a parte da fisiologia, o funcionamento do corpo, é como nós, animais humanos, né? Tem gente que chama os animais não humanos. E alguns são muito mais sensíveis do que nós em termos de sensibilidade à dor. Ok? Sem dúvida. Então a gente tem que perceber assim, ó, este meu sentir não é uma interpretação da minha mente do que eu acho que ele está sofrendo, porque a gente tem capacidades, né, de criar mundos, né, com a mente. Nós somos muito criativos. Pois é. Então, eu acho que é possível a pessoa sentir, sim. Tem pessoas com ligação forte com o animal, que às vezes o seu animal tá triste, alguma coisa aconteceu, a pessoa sente. Né? Não é muito comum, Sim. mas acontece. Mas é importante a gente diferenciar essa questão do sofrimento. Né? A gente sempre acha que o animal, mas ele está sofrendo. Não. Né? Ele também ele está a serviço de algo maior. Eu costumo dizer que a dor ela é intrínseca em alguns processos, mas o sofrimento é opcional. Isso. Então os animais, eles não sofrem. Eles não optam Eles por sofrer. sentem dor, mas eles não optam por sofrer, exatamente. Quem opta por sofrer normalmente é a gente que tem essa caixinha aqui que complica tudo. O nosso condicionamento mental ele é de muito tempo, né? E ele tem sua utilidade, não é o caso de Sem vamos dúvida. arrancar a mente, não. A gente precisa, um engenheiro precisa da mente para construir uma ponte, o veterinário para calcular a dose, não errar a dose de um remédio, por aí vai. Exato. Mas a mente tem, então, o seu lugar e momento. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, tem algumas pessoas contando alguns casos aqui, mas eu vou focar um pouquinho mais nas perguntas. A Silvana Modil está perguntando, a Silvana também faz constelação com cavalos, coaching sistêmico com cavalos, e ela está perguntando aqui, como podemos olhar para os agressores de animais de forma em ordem? Eu não entendi a segunda colocação, mas vamos lá. Pois é. Você quer que eu responda ou você responde? Por favor. Jane? Pode responder. Nós podemos olhar com compaixão, porque o que eles fazem não se encerra num fato da agressão. Há algo por trás da agressão. Né? Há uma lealdade invisível por trás da agressão. Então eu posso, de uma forma superficial, julgar alguém por uma agressão. Posso, e é o que normalmente fazemos. Mas eu posso abrir um pouco a minha visão e ficar um pouco aberto para além do julgamento, e eu posso perceber algo que eu não fazia nem ideia. Né? Mesmo não sendo um facilitador de constelação. Né? Porque se essa pessoa tem esta prática, tem algo por trás dele, algum padrão inconsciente familiar que o leva a fazer isso. O que será que ele está compensando fazendo isso? Exato, ele está olhando para quem, né? Para onde o amor dele olha ao praticar uma agressão. Sim. A gente, através das constelações, a gente normalmente amplia um pouco o olhar, porque o primeiro olhar é um olhar até de repulsa às vezes. Mas o que em mim está excluindo esses agressores? É a primeira pergunta. Isso, exato. Segundo, a que serve esse agressor? Gente, lembra lá da lâmpada, essa que ilumina as coisas? Ela não acende só com polo positivo. Precisa um polo positivo, um polo negativo para juntar e, puf, salto quântico.
todas aquelas questões que a gente julga negativas, elas têm função. Elas estão por algo. E quando eu consigo compreender que talvez essa pessoa que hoje é um agressor já foi vítima, eu posso olhar de outra forma para essa pessoa. Isso. E aí o nosso sistema e a nossa cultura, eles nos condiciona de que o agressor é sempre o errado e a vítima é sempre a certa. Isso. Tem muita coisa ainda por trás para que a gente possa simplesmente julgar certo e errado. Agora, eu não estou dizendo que se a pessoa agredir um animal e tal, ela não precise se responsabilizar pelos atos dela. Isso é diferente, tá? Ela cometeu um ato e esse ato não é legal, não concordo com agressão a animais e nem a pessoas, enfim, violência para mim não é uma resposta saudável, e ela precisa ser responsabilizada. Agora, de que forma olhar para o agressor, eu acho que o olhar da compaixão ele é sempre mais equilibrado. Exato. Jana, isso eu tava aqui, a fala estava aqui, ó. Eu estava aguardando você terminar de falar, porque assim as pessoas têm confundido esta questão dentro da constelação. Como a constelação ela traz uma consciência um pouco além do fato, ela transpassa o fato para buscar o que tem por trás do fato. Né? A gente busca padrões inconscientes que levam a pessoa a cometer muitas vezes questões que ela não gostaria de ter feito. Muito bem. Mas isso de forma alguma exclui a questão legal, a compensação pelo direito dos homens. Ou seja, nós temos um sistema judiciário ligado à polícia, onde há sistemas de investigação, de inquérito, de processo, de julgamento. Então isso não está fora. Né? Nós estamos só falando o que causou isso, qual é a motivação disso. Né? Além desse nível que nós estamos acostumados. Que as pessoas têm falado, eu tenho recebido algumas colocações a respeito até do Bert Hellinger, por falar na época da Segunda Guerra, por exemplo, que se enfrentou lá, que ele era a favor, né, do regime alemão da época. Sim, ele sofreu muito com isso. De forma alguma, né, ele foi preso, inclusive, por tentar sair do sistema militar, ele foi preso na Bélgica. E ele consegue fugir, ele fugiu da prisão, né, dos aliados. Então, eu tenho recebido, e muitas vezes, pessoas com autoridade falando do que não sabem. Então, saibam vocês, né, se tiverem interesse, busquem ler, saber um pouco mais a fundo. Tem a autobiografia dele que diz ali... Participem da jornada da sabedoria sistêmica, que a gente vai compartilhar muito sobre isso. Pronto, fantástico. Porque as pessoas precisam entender assim, ó, que de forma alguma a constelação está excluindo a responsabilidade pelo fato. Ela só é uma possibilidade de vermos um pouco além disso. Ponto. Sim. A Silvana Modil colocou que ela falou isso por causa da questão do pônei, que ela acha importante também ampliar o olhar. Não sei se você ficou sabendo do rapaz que ele é competidor olímpico e tal, e ele agrediu um pônei, né? Então, não soube. Enfim, foi aqui próximo, em Boituva, e foi um fato que gerou muito movimento, muita repercussão. Entendi. Isso é uma coisa válida, porque nós estamos vivendo tempos de um pouco mais de consciência. Né? Na Olimpíada passada, se não me engano, 2 competidoras retiraram seus cavalos antes, né, de participarem, porque os cavalos, um teve um problema de cólica, outro teve uma lesão na pele, né, teve um sangramento. Isso nunca aconteceu. Porque no esporte, por exemplo, a pessoa quer ganhar, ela já gastou um monte de dinheiro, treinamento, chega lá, ela quer competir. Então, as coisas estão mudando. Sim. Né?
um fato como esse gerar repercussão é ótimo. Maurício, Sim. a gente tem 10 segundos. Então eu queria agradecer muito esse nosso papo, a tua Eu que agradeço. presença.